pessoal, tudo bem? Meu nome é Sami, ou também podem me chamar de Samuca, da Elect. Queria agradecer a presença de todo mundo, que todo mundo seja muito bem-vindo nesse espaço de troca que a gente está construindo aqui para aprender juntos. Queria rapidamente apresentar a Elect, para quem ainda não conhece. A gente nasceu em 2013. A nossa história ela começou dentro da educação em escolas, e a gente passou por diversas experiências com públicos distintos, escola, social, corporativo, e a gente viu que a gente tinha bastante potência. A gente transformou isso em uma metodologia autoral, que são os 8 pilares da Elect. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com a Débora hoje. E a gente fez um movimento recentemente de ter uma comunicação específica e exclusiva para o mundo corporativo, né? E tenho muito orgulho de confidencializar para vocês que a Débora foi uma incentivadora, estimulou bastante a gente nesse movimento, e é super especial a gente poder estar trocando aqui com ela hoje um pouco sobre a potência da facilitação dentro das empresas. Queria, então, agradecer todo mundo e, principalmente, agradecer você, Débora, pela presença, por estar aqui, o Bruno também da Elect, obrigado, gente. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente tem aqui alguns momentos, a gente vai trazer um pouquinho do que a gente enxerga a partir de uma visão e de um recorte da Elect desse contexto de mundo e do que é a facilitação. Eu acho que algumas pessoas aqui já conhecem bem facilitação, algumas pessoas já estão bem acostumadas a ouvir alguns conceitos de contexto de mundo que a gente vai trazer, mas acho que é uma pílula de conhecimento, como a gente gosta de chamar, que é um conteúdo pequeno que vai esquentar a nossa conversa e vai trazer um conteúdo que pode alinhar um pouco a página para todo mundo. Que o Bruno vai fazer essa pequena introdução, apresentação de 15 minutinhos no máximo. Depois a gente tem algumas perguntas que a gente preparou aqui para a Débora, que não são perguntas fáceis. Já adianto aqui, se prepare, mas com todo amor e carinho. E que depois a gente vai fazer esse movimento de abertura. Então, a gente vai pedir para vocês abrirem os microfones, quem quiser, e fazer perguntas. É só interessante colocar o nome no chat antes para a gente conseguir ter uma lista aqui de espera, e a ideia é que a gente faça 2 perguntas por vez para conseguir responder um pouco mais de perguntas. Então, a ideia é que também as perguntas sejam mais sintéticas. Eu queria já, de antemão, pedir licença para mutar o vídeo de vocês, caso alguém esteja falando e esteja vazando o som de alguém. Eu vou mutar o vídeo só para a gente conseguir manter aqui uma escuta sem ruídos, né? A proposta de escuta ativa, ela traz muita ideia do ruído, e o ruído é uma das coisas que a gente tem que trabalhar. E, por último, eu queria pedir para quem ainda não segue a nossa página no LinkedIn para seguir. Ela chama Elect2B, só buscar lá e seguir a gente vai estar sempre trazendo informações do que a gente está fazendo e conteúdos que a gente considera relevante para trocar, e é um canal de acesso ao nosso trabalho no corporativo, onde a gente pode trocar e aprender junto. Então, gente, é isso aí. Boa noite a todo mundo. Espero que vocês curtam muito, que vocês se divirtam. Uma das propostas nossas aqui é que todo mundo se divirta. Então, divirtam-se. E aí eu vou passar, então, a palavra para o Bruno fazer essa apresentação inicial. Muito bom, gente. Então, eu sou o Bruno, prazer. Sou sócio do Samuca na Elect e também amigo pessoal. E, bom, a ideia aqui é trazer uns 10 minutos, 15 minutos no máximo, para situar todo mundo na mesma página. Estou vendo aqui alguns facilitadores maravilhosos que já me ouviram falar sobre isso. Eu vou pedir a paciência e uma escuta ativa deles também. Mas para a gente colocar todo mundo na mesma página sobre, então, o que é facilitação, e a gente vai trazer também uma visão de contexto de mundo, né? Para a gente situar também como que empresas como Nubank e Elect podem surgir e por que estão surgindo.
E aí eu vou trazer uma pílula de conteúdo e eu gostaria que a gente pudesse encarar essa pílula de conteúdo como algo que não é uma verdade absoluta. Então eu vou pedir apenas para vocês me confirmarem que estão enxergando a minha tela e eu vou começar esse conteúdo, que é um conteúdo sobre mundo VUCA e facilitação. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas o mundo VUCA, que é VUCA em inglês e VICA em português, é um acrônimo que surgiu na década de 90 no exército americano, e ele tinha a finalidade de tentar explicar, de tentar traduzir o que eram os ambientes de batalha nessa época. Então a gente tem aquela imagem, você pensa nos generais ali, planejando 1001 tramóias para conseguir entrar no ambiente de batalha e planejando de uma maneira super cartesiana e linear. Só que quando chegava no ambiente de guerra, era completamente imprevisível o que podia acontecer. E o VICA foi o acrônimo que eles escolheram para traduzir esse ambiente, esse cenário de batalha, que não sei se por coincidência ou não, vem sendo cada vez mais aceito como uma leitura do nosso próprio tecido social. Então, a ideia de Mundo VUCA é uma ideia de leitura de como a gente vive hoje a partir desse acrônimo. E tem essas 4 letras que significam volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vou começar com essa contextualização trazendo a ideia de volatilidade. Então, a gente está falando hoje de um cenário em que o ritmo e o impacto das mudanças crescem de maneira exponencial, né? Tem uma imagem do Bauman, filósofo contemporâneo, que é o mundo literalmente líquido e a gente tentando segurar esse mundo. E a gente não consegue, ele escorrega pelas nossas mãos porque ele é fluido, né? E é muito essa sensação que eu acho que a gente vai tendo quando a gente percebe que as mudanças estão acontecendo e muitas vezes a gente não consegue acompanhar, então imagina as organizações, né? E aí, nesse sentido, é legal de trazer que o intervalo entre cada uma das mudanças que vem acontecendo no mundo é cada vez menor. As mudanças acontecem mais rápido e, ao mesmo tempo, o impacto de cada uma delas é cada vez mais profundo. Tem um exemplo que é bem conhecido, não sei se vocês já ouviram, mas o rádio ele demorou 38 anos para impactar 50 milhões de usuários. Quem quiser mandar no chat aí, a internet demorou 4. Eu quero que vocês adivinhem no chat quanto que demorou o aplicativo do Pokémon assim que foi lançado. Quem chutou 22 dias acertou. Então a gente está falando do rádio para o aplicativo do Pokémon, a gente saiu de 38 anos para 22 dias. Essa é a velocidade de mudança, enquanto que a gente consegue impactar mais rápido o tecido social que a gente vive. E isso traz para as organizações uma necessidade de responder as coisas de maneira mais rápida, mais ágil, em tempo real. Ou seja, aquele planejamento estratégico que antes demorava um planejamento para 5 anos, para 10 anos, hoje em dia precisa acontecer a partir de metodologias e de estratégias que sejam muito mais ágeis e flexíveis, que a gente consiga responder em tempo real. A ideia de incerteza é que hoje a gente opera a partir da ausência de um caminho seguro, né? O que significa isso? Num mundo mais revolução industrial, a gente tinha uma noção muito maior do que é certo e do que é errado. A gente tinha um jeito que se esperava da gente seguir a nossa trilha acadêmica, se formar, trabalhar, um jeito da gente seguir a nossa vida pessoal, de casar, de constituir família. Enfim, a gente tinha muitas respostas esperadas e parecia que se a gente seguisse uma formulazinha determinada, a coisa daria certo. E o que a gente foi percebendo é que no mundo contemporâneo, essas possibilidades vão se esgotando e ao mesmo tempo vão se multiplicando. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que cada vez mais a gente tem a ausência de um caminho seguro e a gente tem a necessidade, portanto, de construir o nosso próprio caminho. E isso gera para a gente uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade da escolha, né? Então, voltam perguntas que são existenciais dos antigos filósofos: para onde a gente está indo, quem a gente por que a gente faz aquilo que a gente faz, e a gente se pergunta isso enquanto indivíduos, e as organizações se perguntam isso enquanto empresas, enquanto proposta de valor que elas têm para gerar para o mundo. E o resultado é que propósito passa a ser uma questão fundamental para qualquer empresa. Então, a gente consegue ver isso acontecendo com o surgimento dos negócios sociais, a gente consegue ver isso acontecendo com movimentos, por exemplo, como o capitalismo consciente, e a gente consegue ver que as empresas precisam apresentar uma proposta sólida relacionada ao propósito delas. Caso contrário, elas não vão conseguir atrair os colaboradores que estão buscando esse propósito individual deles, né? A nossa terceira letra aqui, que é o C de complexo,
tem muito a ver com a ideia de interdependência, né? O nosso sistema ele está sempre interconectado. Então, hoje em dia, é praticamente impossível a gente prever o resultado de uma ação nossa dentro do sistema. O que significa isso, né? As relações dentro desse sistema, quando a gente imputa algo, quando a gente imputa uma ação dentro desse sistema, a gente não consegue saber qual que vai ser o resultado disso. E ele pode ser muito bom, mas ele também pode ser muito ruim. Então, se antes a gente falou que a gente tinha o privilégio e a oportunidade de escolher, né, de exercer o nosso propósito, quando a gente estava falando do mundo incerto, no mundo complexo e interdependente, eu vou trazer que a gente tem a responsabilidade de pensar em cada uma das nossas ações quando a gente estiver exercendo esse propósito, porque as nossas ações necessariamente impactam o mundo de uma maneira muito mais rápida também, muito mais profunda e mais imprevisível. Então, a pandemia é um exemplo disso. Se a gente não estivesse tão interconectado, talvez ela teria sido freada. As fake news e os discursos de ódio estão aí para mostrar para a gente o tamanho da responsabilidade que a gente tem nesse mundo VUCA, né? E nas organizações tem um fenômeno que vem acontecendo cada vez mais rápido também, que é quem responde pela sua empresa. E a resposta para isso é todo mundo. Então, cada um dos colaboradores é parte de um mesmo sistema e é responsável por ela. E isso traz também para as empresas a necessidade de romper com esse paradigma, que era um paradigma de competição dentro da empresa e no mundo como um todo, né? Significa que para viver dentro de um coletivo interdependente, eu preciso ter muito mais consciência das minhas ações. E isso exige que eu me capacite e que eu mude o meu modelo mental para começar a pensar numa lógica mais colaborativa e para desenvolver competências que têm a ver com essa lógica, né? Então, estamos falando de empatia, de escuta, de colaboração e de pensamento crítico, para dar exemplos aí das competências que estão ranqueadas no Fórum Mundial Econômico. E a gente tem, por último, a ideia de ambiguidade, né? Que a gente tem muitas interpretações, ou seja, o mesmo fato, ele tem muitas narrativas, eles têm muitas vozes diferentes. Ou seja, que a descentralização dos meios de comunicação vai dando voz para vários grupos. Esses vários grupos com voz vão se manifestando e vão criando narrativas para o que antes parecia ser uma verdade absoluta. Então, um exemplo do Facebook americano, que antes tinha 2 opções de gênero, quando você entrava nele, e hoje em dia já apresenta 56. E assim como o Facebook, ou como todas as outras mudanças que a gente vem vivendo da perspectiva da ambiguidade, o que a gente está vendo é que cada vez mais vozes precisam ser ouvidas. E nesse sentido, é muito importante que a cultura das organizações consiga apresentar de verdade um projeto sólido para os colaboradores que estão lá presentes, e mais do que isso, que seja capaz também de abarcar a diversidade dessas narrativas que estão surgindo dentro do seu projeto de cultura, diversidade que também é um tema que a Débora sabe falar bastante, tem especialidade aí no tema, podem perguntar para ela. E é exatamente esse mundo que a gente está chamando aqui de VICA em português, que exige, então, a gente falou 4 elementos, e acho que com certeza cada um de vocês conseguiria citar muito mais, que vão mudar, que já estão mudando, que já são presentes nas empresas, que são estratégias mais flexíveis e ágeis e respostas mais rápidas, um propósito sólido, afiado, né, capaz de trazer pessoas que acreditem nessa empresa para trabalhar nela, o desenvolvimento de competências que são as soft skills, que são as competências ligadas à colaboração, a esse cenário interdependente, e também uma cultura que abarque diversidade, que respeite todas as vozes e que contemple todas elas. E é exatamente por conta desse cenário de mundo que a gente vive, desse recorte que a gente fez agora aqui na Elect, que empresas como a Elect e como o Nubank podem existir. A gente gosta de falar que a Elect e a facilitação, que é um assunto que a gente vai trazer agora também, e assim como o Nubank, são um produto dessa nova realidade. Então, a gente nasce porque o mundo está assim, ao mesmo tempo que são as melhores respostas para essa nova realidade. As grandes empresas mais antigas, elas antes tinham, elas têm um tempo de se movimentar muito mais lento do que o nosso. Então, esse gap é o gap que vai dando espaço para as startups, para as organizações que já nascem nesse novo modelo de pensar, de agir e de sentir. E a facilitação é uma dessas ferramentas, abordagens, metodologias, jeitos que vem se incorporando ao mundo VUCA e que vem dando para as organizações o respiro e o respaldo necessário para responder a esse contexto tão complexo que a gente vai viver.
e que a gente já está vivendo. Como é fácil de explicar a explicação, como é fácil de explicar a facilitação, a gente escolheu esse slide aqui. E cada um de vocês fica à vontade para montar a própria frase. Mas a facilitação, ela é isso. Ela é um jeito, uma abordagem, uma postura, uma estratégia, uma metodologia para quem quer liderar, mediar, conduzir, promover a aprendizagem, se relacionar nos treinamentos, com as pessoas e com os grupos, nas reuniões de equipe, nos projetos e nos eventos. Na Elect, a gente gosta de definir a facilitação, quando a gente está falando principalmente de aprendizagem, a gente gosta de definir a facilitação como a arte de extrair o conhecimento e o aprendizado do coletivo para o coletivo, respeitando o processo de significação e aprendizado de cada um. Em outras palavras, morreu o modelo onde eu falo e vocês escutam, que é o modelo que por acaso a gente está usando hoje por uma questão de tempo, mas cada vez mais a ideia é que o conhecimento seja extraído do coletivo para o próprio coletivo. E nesse sentido, a gente resolveu conversar com vários facilitadores incríveis e tentar compilar 3 eixos para que a gente entenda realmente o que é facilitação. Então, o primeiro eixo é o eixo dos objetivos. A gente vai trazer aqui quais são os objetivos da facilitação, quais são os papéis, né? Quem facilita, quem usa a facilitação no dia a dia e quais são as abordagens teóricas aí mais utilizadas, mais famosas, enfim, abordagens que a gente também recomenda. Então, como objetivo, a maior parte dos facilitadores que a gente conversa entende que eles estão aqui em comum. Promover conversas significativas, seja entre pares, squads, modelos de feedback, o desenvolvimento de competências, habilidades emocionais e relacionais, que tem tudo a ver ali com o que a gente trouxe do mundo VUCA, liderar, engajar e articular os grupos para que eles alcancem um objetivo, resolvam um problema comum, ou que eles possam promover um processo ali de inovação, de criatividade, um novo produto, enfim. Conduzir os treinamentos, cursos, formações, workshops, coordenar as dinâmicas de grupo, team building, onboarding, e explorar o campo do autoconhecimento e da troca com o outro. Com quem a gente conversou sobre facilitação, teve aí a clareza de que esses são objetivos comuns. E a facilitação hoje vem sendo utilizada pelos trainers, pelos gestores de equipe, líderes de projetos, os agentes de mudança das organizações, né? São as pessoas que pensam diversidade, responsabilidade social, inovação, usam muito da facilitação para os próprios processos, para promover eles. Os mediadores de conflito, esses articuladores de redes e equipes multidisciplinares e também palestrantes. E, por último, algumas abordagens teóricas aí que estão rodando em nome da facilitação. Trouxe aqui os 8 pilares da Elect, que o Samuca falou no começo, a nossa metodologia autoral, que a gente vai conversar com a Débora hoje, mas não vai ter tempo de explicar cada um deles em 1 hora. E outras metodologias que já estão sendo implementadas nas empresas e que eu imagino que vocês já tenham ouvido falar, pelo menos de algumas delas, o Word Café, o Aquário, o Design Thinking, a comunicação não violenta, que está aparecendo aqui como CNV, a teoria U, Open Space, gamificação, Dragon Dreaming e uma que todo mundo conhece, que é a etc. E dito isso, eu vou trazer aqui esse slide para quem quiser dar um print só no nome dos 8 pilares, eles vão ser úteis hoje, mas para vocês terem um pouco dessa dimensão, a Elect constrói essa metodologia em 2015 e a cada ano ela é aperfeiçoada, ela está em constante cocriação entre nossos facilitadores e essa é a metodologia de facilitação que vem apoiando hoje as empresas e que apoiou o Nubank recentemente, que a gente vai conversar um pouquinho. Por último, eu gostaria de propor um exercício prático, que é o seguinte: vocês olhem para esse slide e formulem a definição que vocês entendem mais adequado. Quem quiser pode mandar no chat para a gente qual é a combinação que vocês acham que faz mais sentido para vocês no dia a dia do trabalho. A gente vai gostar se vocês mandarem no chat. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Se ficou qualquer dúvida, estou super à disposição para a gente seguir conversando. Legal. Obrigado. Acho que estamos alinhados aí um pouco sobre contexto e o que é a facilitação, a partir de uma leitura da Elect, que a gente gosta muito de trocar sobre isso. E vamos agora para o nosso objetivo principal, né? Que é trocar um pouco de ideia
com a Débora, que tem uma história incrível, a história da área em que ela está também é muito inspiradora e que a gente teve o privilégio de cruzar caminhos e, com certeza, é uma pessoa que promove aprendizado por onde passa. Assim, a gente traz a facilitação como uma forma também de pensar o processo de aprendizagem, e essa preocupação e olhar atento para o outro é algo que chama muito atenção e que eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Também te agradeço muito, Dé, por ter aceito o nosso convite, e queria pedir para você abrir nossa conversa se apresentando do jeito que você quiser. Gente, espero fazer jus a esse time incrível que é a Lect. Espero que todos vocês que estão aqui, quem já conhece aqui, aprofunde um pouquinho mais, e quem não conhece ainda, eles são incríveis, assim. Eu falei com eles que eu nunca tinha trabalhado com uma consultoria que chegasse perto do que eles são. Falando de mim, então, eu trabalho com RH há mais ou menos uns 15 anos, então passando aí por diversos subsistemas. Eu estou no Nubank desde o final de 2018. Quando eu entrei no Nubank, nós éramos 800 pessoas. Hoje nós somos mais de 3.000 pessoas. Então, um crescimento bem acelerado e que imprime nele vários desafios. E eu acho que de vez em quando a gente tem que ter a humildade de saber que alguns desafios a gente não vai ter essas respostas internas e buscar parceiros que vão nos ajudar a essas buscas. E foi nesse âmbito que eu vou explicar um pouquinho mais como que aconteceu essa parceria com a Elect. Hoje no Nubank eu sou responsável pela área de Learning Development, né? O Nubank tem como idioma oficial interno inglês, então vocês vão ver que de vez em quando eu uso muitas expressões em inglês, já peço desculpas por isso. Então, a área aí de treinamento e desenvolvimento, e também sou responsável por toda a área de projetos dentro de People and Culture, e também por toda a área de Ops dentro de People and Culture. Então, Global Mobility, Payroll, tá tudo comigo, benefícios, enfim, eu cuido desse leque aí um pouco amplo nesse momento. Legal. Dé, para a gente esquentar aqui, eu trouxe um pouco que a história da sua área, do teu departamento dentro do Nubank, ele é inspirador. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da história da área de Learning Development e trouxesse também como é que foi que você, e por quê, e como que você chegou na Elect. Legal. Essa história que eu particularmente acho muito bonita, porque eu acho que ela fala muito de acreditar em sonhos, assim, de você ter uma visão muito clara do que você acha que é possível e o que vai levar, né, a empresa para um lugar melhor, e você correr atrás disso. E eu acho que o Nubank é um lugar que permite muito isso, que você crie e corra atrás. Tem até umas pessoas do time, esse pessoal com o fundo roxo aí, entrega, que é o pessoal do time que pode, inclusive, me corrigir, tá, gente? Então, quando eu entrei no Nubank, existia uma área chamada de treinamento, eram 2 pessoas, que faziam basicamente o suporte ao treinamento da nossa área de atendimento, que a gente chama de XPers. E aí, como a gente está contratando muito, e isso é uma informação que é aberta, a gente está contratando mais ou menos 100 pessoas por mês, o onboarding, que é o processo de receber os novos entrantes, que nós chamamos de novinhos, com muito carinho, ou novinhas, ele era um processo que precisava ser alavancado, né? Que a gente precisava dar muita atenção para ele. E eu entendi que, além da gente ter que dedicar para esse processo de receber novas pessoas, com o crescimento que o Nubank estava planejando, a gente precisaria ter um trabalho forte de manutenção e de adição à cultura. A gente acredita muito que a cultura não é algo que está escrito em pedra, mas que, ao longo do tempo, ela vai sendo trabalhada para ser sempre algo melhor. Eu acho que é um pouco como vocês falaram dos pilares, né, aí de facilitação da Elect. A gente também acredita nisso. E um outro aspecto que a gente precisava também criar um programa era para liderança. Então, e no Nubank a gente acredita que todo mundo é líder. Então, foi baseado nisso que nós começamos um trabalho grande, e aí eu desenhei o que eu imaginava que poderia ser a área, a estratégia da área, levei isso para a nossa head, ela aprovou, e eu comecei a contratar as pessoas. E eu falo que eu devo muito ao time, por diferentes motivos, mas, sobretudo, porque eles acreditaram no sonho. Quando eu comecei a trazer pessoas, e pessoas com um currículo bem robusto do mercado, a gente não tinha nada. Elas perguntavam, mas o que eu vou fazer? Eu falei,
tem essa estratégia, tem esse desenho. Agora, o que você vai fazer, a gente vai desenhar junto. Então, acho que passa muito por esse lugar de acreditar. E aí a gente começou a criar programas bem sólidos, começou a criar programas importantes, a gente criou os princípios de liderança do Nubank. E quando a gente ia fazer o rollout, foi um trabalho de quase um ano criar esses princípios, que são baseados nos valores do Nubank, veio a pandemia. E eu lembro que a gente mandou as pessoas para casa numa quinta-feira, e aí eu falei, elas precisam ter orientações, né? Os gestores precisam ter orientações como gerir as pessoas nesse cenário novo para todo mundo. Ninguém nunca tinha passado por isso. A gente passou o fim de semana trabalhando e na segunda-feira a gente já tinha um produto para ajudar as pessoas a se adaptarem ao contexto, ao desafio que a gente estava vivendo. E a gente recebeu feedbacks muito positivos, mas toda vez que eu participava dos workshops, dos treinamentos que a gente fazia, eu achava que o nosso conteúdo estava muito rico, mas eu sentia que naquele momento as pessoas, ou talvez nesse momento que nós estamos, a gente precisa de espaços de fala, né? O contato físico ainda é limitado, e eu vi que a gente estava tendo um pouco de dificuldade de criar isso, eu sentia que a gente precisava ser ainda mais humano do que a gente já era. E aí eu lembrei que uma pessoa que é muito importante para mim comentou que tinha feito um curso de facilitação e que nesse curso ele tinha desenvolvido a escutativa, ele tinha desenvolvido comunicação não violenta e ele tinha feito um trabalho social junto, né, como uma derivação aí do curso. Eu achei aquilo incrível e eu lembrei, falei, cara, eu acho que é isso. Eu procurei na internet Praxis, aí apareceu a Elect. A gente começou a conversar e a Elect topou o desafio. O primeiro desafio da Elect com a gente foi desenvolver o próprio time de Learning Development naquele momento. E depois a gente já fez um primeiro trabalho com os líderes do Nubank também. Então, espero que seja uma parceria que só cresça. Que legal. Muito bom ouvir de novo a história. Eu queria fazer uma pergunta que está relacionada um pouco com esse desafio, né? Quando a gente traz a proposta de facilitação, a ideia, esse jeito, metodologia, enfim, o que vocês escolheram aí naquela frase, a gente também pressupõe uma quebra de paradigma, né? Onde aquele modelo onde alguém transfere o conhecimento, a ideia de um emissor e de um receptor, ela é muito quebrada, né? E aí eu queria saber de você quais são as resistências que podem surgir e como lidar com elas, como superar essas resistências. Eu acho que a maior resistência, talvez, que a gente tenha, é uma palavra um pouco forte, mas vou me atrever a usá-la, é o medo, né? Eu acho que a gente tem muito essa questão de que quando a gente está conduzindo um workshop, quando a gente está fazendo algum processo de facilitação, a gente tem que deter o conhecimento, e não necessariamente. Então, nós mesmos fizemos um evento para todos os Nubankers sobre liderança há pouco tempo atrás, virtual, e esse evento foi inteiro co-facilitado, não teve nenhum assunto que eu tenha levado. E isso, obviamente, quando você sai desse lugar de que você tem um controle do que vai ser passado, né? Você sabe exatamente o que você vai falar em cada slide, obviamente que você abre a questão do controle e você se coloca um pouco mais vulnerável. E a vulnerabilidade no ambiente corporativo nem sempre é valorizada. Eu sou uma fã da vulnerabilidade, porque eu acho que ela permite com que você chegue em lugares em que você não tinha desenhado, e talvez lugares muito melhores do que se você estivesse desenhando sozinho. Então, eu acho que esse processo de sair desse lugar de detentor de saber e co-construir, ele é muito rico nos mais diferentes aspectos, mas ele é desafiador também. Opa, estava no mudo. Legal. A gente está falando um pouco também de um trabalho que convida as pessoas a desenvolver algumas competências, algumas soft skills, como autonomia e colaboração. E como que isso funciona na prática? Assim, na sua opinião, o que significa essas palavras e como que a gente pode estimular ou desenvolver essas competências dentro das empresas?
Eu acho que quando a gente fala de co-construir, ele só é possível se você tem um ambiente realmente que promova autonomia e colaboração. E aí, autonomia no sentido de dar liberdade para o outro, dele construir, dele seguir, e você acompanhando e dando o suporte que a pessoa precisar. E colaboração no sentido de convidar o outro, né? Que é até um pouco próximo do que eu enxergo de inclusão, né? Que a gente fala um pouco que diversidade é a gente estar ali no ambiente, todo mundo na pista de dança, e inclusão você chamar para dançar. E acho que colaboração passa um pouco por esse lugar também. E eles são imprescindíveis. Eu acho que quando a gente fala de rapidez, de agilidade, quando a gente fala de entregas, né, que sejam que a gente sempre fala que, e o Bruno bem colocou, a gente está num ambiente muito ambíguo, um ambiente muito acelerado, de muita mudança. Então, se você ficar preso a uma ideia e preso a algo que é muito rígido, na minha visão, você não consegue acompanhar todas essas mudanças. Então, só um ambiente colaborativo e um ambiente de troca e em que a autonomia exista, você consegue fazer isso. Inclusive, empresas que queiram ter um atendimento ao cliente que seja muito bom, a gente fala muito que só é possível através desse ambiente, com autonomia e colaboração, porque senão vem uma demanda e você não tem nem autonomia e você também não pode colaborar com o outro para resolver aquilo. Então, é um pouco como eu vejo. Acho que está muito interligada a metodologia da Elect, de sair desse lugar do saber, de co-facilitar, né, de estar junto, com criar essas habilidades dentro das empresas, de autonomia e de colaboração. Muito legal, muito legal. A gente falou um pouco dessas competências, né, de algumas soft skills, e a gente trouxe na pílula que nós, né, a Elect e Nubank, são produtos desse novo mundo, né, desse contexto volátil, incerto, complexo, ambíguo, escolhemos tudo desse jeito, ou desse mundo líquido, né, como diz o Bauman. E a gente vê que, então, as empresas demandam, né, de uma transformação individual, que é o desenvolvimento dessas soft skills, mas também um olhar para esse desenvolvimento no coletivo, que é a identidade e a cultura da empresa. Como que a gente consegue desenvolver, o que você sugeriria de sugestões para a gente desenvolver uma cultura aberta para transformação, para vulnerabilidade, uma cultura que tenha essa força e que utilize também dessa potência individual das competências socioemocionais que a gente está falando nos indivíduos. Então, se ficou um pouco complicada a pergunta, eu vou repetir de um outro jeito. Como desenvolver uma cultura aberta para a transformação e para a inovação em uma empresa, especificamente uma empresa grande e que cresce muito rápido, como é o caso do Nubank? Eu acho que eu tenho o privilégio de não só estar trabalhando no Nubank, como antes ter trabalhado na Red Bull. E acho que ambas empresas trazem algo que para mim é muito importante e que eu acho que vem do indivíduo para o corporativo e talvez e vice-versa, né? Que é você ser muito genuíno. Então, acho que a primeira coisa quando a gente fala de cultura é você ser muito leal ao que você é. Então, não adianta ser uma empresa rígida, uma empresa que por vários motivos ainda não acha que a autonomia é algo relevante ou importante e escreve ali nos valores que tem isso. Então, a gente falava muito na Red Bull que era muito importante de ser genuíno com tudo que a gente falava e fazia. E eu acho que a gente está num universo em que talvez a forma como as pessoas manifestam isso não seja melhor, que é um pouco, acho que o Bruno trouxe também dos discursos de ódio. Então, a forma eu acho que ainda precisa ser elaborada, mas é muito visível que as pessoas não engolem mais aquilo que é falso, que é oportunista. Então, acho que é o primeiro passo. Acho que qualquer empresa, antes de escrever o que ela acho que ela precisa entender o que ela é. Ela precisa conversar, abrir o diálogo com as pessoas, entender
E aí, talvez, se ela até quiser mudar um pouco, entender como que ela vai mudar, e aí, então, a partir dessa mudança, definir o que ela está se tornando. Então, isso para mim é o primeiro ponto, eu acho que é o que todo mundo leva para a vida, né? Acho que quando a gente consegue ser genuíno com o que a gente acredita, que é um pouco do que o Bruno estava falando de propósito, que para mim é isso, é você poder ser o que você acredita, trabalhar com o que você acredita, e talvez aqui a gente tenha, eu me sinto privilegiado por poder fazer isso. Então, isso para mim é ser genuíno. Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho uma empresa ser inovadora, e aí, de novo, tudo que eu estou falando aqui é muito a minha perspectiva, tá, gente? Meu CPF. É você ter muito o espaço para o erro e como você trata o erro. Então, não adianta você dar autonomia para as pessoas e aí no primeiro erro você, né, crucifica a pessoa, fala que é um absurdo, expõe aquilo. Mas se você tiver uma outra perspectiva de que a cada erro existe uma enorme possibilidade de aprendizagem, isso para mim é abrir espaço não só para autonomia, como também para inovação. Não existe inovação sem erro. Não existe nenhum produto que nós usamos, o que a gente admira, que ele não passou por versões, né? Que tiveram vários protótipos até chegar nele. Então, acho que tem que ter muito. As empresas precisam parar com essa aversão ao erro. O erro faz parte. E como que você trata o erro? Claro que ficar errando a mesma coisa, gerando prejuízo, aí realmente tem que virar a página. Mas como que você trata o erro para que as pessoas envolvidas aprendam e, a partir disso, a gente atinja um outro nível? Então, acho que essa questão de ser genuíno e também de ser permissivo, de aprender com os erros, são dois aspectos dentro das empresas que eu acho que promovem transformação e inovação e que vão possibilitar com que elas estejam sempre atualizadas com o que está acontecendo. Minha visão. Incrível. Não sei se você viu a pergunta da Melissa, mas acho que era justamente sobre isso que ela estava falando. Acho que esse lance de ser genuíno e o espaço, né, para o erro e a vulnerabilidade está muito a ver com isso, né? Ela perguntou como que é tratado a vulnerabilidade do outro na empresa. Eu acho que, obrigada pela pergunta, Melissa. Eu acho que diferentes empresas vão tratar isso de diferentes modos, mas eu acho que a pandemia, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que ela colocou em outra perspectiva a vulnerabilidade. Eu acho que ela mostrou que, na verdade, somos todos vulneráveis, né? Não tem mais, antigamente era, tal pessoa não aguenta o tranco. Eu vi muito, eu trabalhei em banco de investimento também, trabalhei no BTG Pactual, então, não aguenta o tranco. Gente, quem deu conta de tudo nesses últimos meses, né? Então, eu acho que as empresas estão revendo esse paradigma. Então, tem um vídeo da Brené Brown, eu tô falando o nome dela certo? Time, me ajuda aí. Eu sou terrível para nome, gente, desculpa. É isso aí, Brené Brown, é isso aí. Obrigada. Que é muito legal sobre vulnerabilidade, tá no Netflix. E mostra que, na verdade, é a partir disso que a gente entende nossas fraquezas e se desenvolve, né? Eu, particularmente, falo disso sem vergonhas. Eu acho que na primeira vez que eu fui gestora de pessoas, eu fui uma péssima gestora. Porque eu não queria dar espaço para minha vulnerabilidade. E hoje eu vejo o quanto é rico receber um feedback. E é difícil, né, às vezes, para o time subir com feedback para a gente. E eu acho que o trabalho que a Elect fez também com o time ajudou a gente até nisso, da gente entender as nossas fortalezas, entender que ali estávamos todos passando por um momento que a gente não tinha sido preparado para e como que a gente poderia se ajudar. Então, esse trabalho da Elect eu valorizo muito também nesse sentido, de criar esse espaço seguro para que a gente pudesse expor as nossas inseguranças ali, as nossas vulnerabilidades e como a gente se ajudava naquele momento. E eu acho que isso, criar esses fóruns, é cada vez mais importante dentro das empresas. Obrigada pela pergunta de novo, Melissa. Respondi? Beleza. Muito legal. Vulnerabilidade é algo fundamental, né? Fundamentante também na Elect. A gente traz como uma ferramenta super importante de conexão. Queria aproveitar e perguntar para o Bruno, então, como que a Elect traz a vulnerabilidade, ou como que ela enxerga a vulnerabilidade
dentro dos processos e das vivências realizadas pela Elect. Boa. Depois de tanta fala da Débora, vai ficar difícil aqui, mas eu tentando trazer também para o aspecto da facilitação, um dos pilares que a gente tem ali na metodologia dos 8 pilares é justo o equilíbrio de poder, né? E o que significa o equilíbrio de poder? Significa a gente trocar o poder no sentido de ser poderoso, esse significado de poder, pelo sentido do poder de ampliar as possibilidades. E para fazer isso, a gente precisa, de alguma maneira, abrir mão do controle e tornar-se vulnerável. Então, na medida que você chega para uma liderança, que uma liderança chega para a sua equipe e fala, ó, eu não sei o caminho, a gente tem esse contexto, o problema é esse aqui, a gente tem essas opções aqui, mas eu preciso de mais ideias. E a partir do momento que ele troca com o outro, eu acho que, óbvio que o resultado é melhor, óbvio que a equipe se engaja mais, mas eu acho que o principal beneficiado é o próprio líder, né? Porque acho que sai um peso das costas, eu acho que tem um lugar da vulnerabilidade que é de vergonha no início, mas que depois traz uma libertação da gente não precisar saber todas as respostas, da gente não precisar estar o tempo todo certo, da gente não carregar o piano porque a gente depois chora sozinho ou comemora sozinho. E é muito ruim chorar sozinho, mas comemorar sozinho também não é legal. Então, quando a gente consegue entender que a vulnerabilidade ela pode aparecer enquanto ferramenta de facilitação, enquanto um processo intencional de abrir o campo das possibilidades, eu acho que isso muda radicalmente assim o modelo de liderança nas organizações e é uma das coisas que a facilitação tenta propor assim. Valeu. Aproveitando o tema, queria saber se alguém quer compartilhar como que funciona a vulnerabilidade dentro da sua empresa, aproveitando que o tema é vulnerabilidade. Se alguém quiser, fica à vontade para abrir o microfone. Eu vou passar para a próxima pergunta também, se ninguém falar, mas vou esperar um pouquinho. Alguém quer compartilhar como funciona a vulnerabilidade na sua empresa, com a sua equipe, como que se relaciona com isso? É um momento de se vulnerabilizar, gente. Eu vou me vulnerabilizar aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Meu nome é Guel. Eu trabalho na FON, aquela empresa que vende acessórios de conforto e bem-estar. Eu acho que assim, é uma pergunta difícil, assim, nunca tinha pensado sobre ela, mas como a gente fez uma facilitação, um primeiro processo, né, um kick-off com a Elect, eu acho que isso já, vou falar um pouco desse processo, né, o que surgiu nele. E eu acho que assim, o que aconteceu né, naquele momento de trazer a vulnerabilidade foi um nivelamento mesmo. A FON é uma empresa que tem uma cultura bem colaborativa, né, e a gente fala e exerce uma hierarquia, né, horizontal, assim, né, uma colaboração entre as pessoas. A gente não tem nenhum tipo de não acessibilidade à liderança. Então, eu acho que o que aconteceu foi uma afirmação mesmo das pessoas de todos os níveis em estarem vulneráveis e junto com os líderes entenderem a partir dali um lugar comum. E daí é isso, assim, acho que para mim foi um exercício de empatia, sabe? De como existe esse lugar comum. E foi num momento muito importante, porque a FON estava passando, né, por situações complicadas por conta da pandemia, e as pessoas conseguiram entender e ouvir a dificuldade que a liderança estava também de lidar com essa situação. E isso fez com que as pessoas, né, fossem até a liderança também proporem coisas e não só esperar da liderança algum direcionamento, porque existiu a vulnerabilidade da liderança de se colocar num lugar que precisava de ajuda. Então aí está um pouco do que eu queria compartilhar. É isso. Valeu, Samuca. Valeu, Guel, obrigado. Oi, Samuca. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo bem, meus amores? E aí?
Gente, Débora, que lindo ouvir você falar. Até fechei a câmera aqui, porque eu fiquei com o olho cheio d'água e ia fazer vergonha aqui na frente dos outros. Assim. Ah, obrigada, Que que delícia a sua privilégio. fala. Gostei muito. Nossa, mãe do céu. E é esse movimento mesmo, né? Então, eu trabalho em escola, né? Eu estou dentro do ambiente de escola. E o ambiente de escola, ele é aquele ambiente onde todo mundo tem que saber tudo. Eu sou o professor, eu preciso saber tudo. Eu sou a diretora da escola, eu também tenho que saber tudo. E eu sou o estudante e eu preciso saber tudo também para tirar uma nota, né? E você trazer esse lugar para dentro da escola, a gente está com a Elect aí há 3 anos já. Tem 160 facilitadores formados dentro da escola, meninas. Desde a pessoa da área de relacionamento, que atende telefone, a secretária escolar, os educadores, assim, foi um processo de formação dessa equipe, colocar nesse lugar, saber, e ao mesmo tempo que é complexo, é libertador. Assim, eu tenho muito essa sensação, quando você falou assim, a coordenadora que eu era, não era uma boa coordenadora, eu me vejo assim sempre, sabe? E o meu foi um percurso primeiro do coach e depois da facilitação, sabe? Eu falava, cara, eu não desenvolvi a minha equipe, eu não acreditava na minha equipe, se eu não acredito na minha equipe, eles também não neles, né? Então, eu acho que a vulnerabilidade, ela dá uma possibilidade gigante da gente aprender, assim, da gente olhar e falar, eu não sei. E, às vezes, assim, o que eu sei é só uma parte das coisas, mas também não é mais importante, assim. É uma parte que, somada à sua parte, faz sentido, né, assim. E a gente passou bastante por isso aí, por essa vulnerabilidade do saber do professor, né? Que precisava saber sobre aquilo, né? Enfim, muito bonito. Obrigada. Estou adorando. Obrigada a você. Obrigado, André, adorei também. O Elvira, né, que é o colégio onde a Andresa é diretora, realmente tem um espaço para inovação, um espaço para esse processo de vulnerabilidade que permite a adequação para esse novo contexto de mundo, e é um lugar que a gente realmente também aprendeu e continua aprendendo muito. Eu queria passar para a próxima pergunta. Acho que a gente já falou bastante de vulnerabilidade, então eu vou perguntar, eu vou para a pergunta que também é da Andressa aqui, que é: quem que da sua equipe passou pela formação de facilitadores e quais foram os impactos que esse time causou no seu entorno? Então, é muito interessante. Quando a gente começou a falar com a Elect, a gente pensava que só parte da equipe ia passar por esse processo de formação de facilitadores. E quando a gente entendeu a metodologia da Elect e entendeu a importância desse momento, a gente entendeu que todos nós deveríamos participar. E foi a melhor escolha que a gente fez. Inclusive, a Giovana e a Muriel estão aqui, então eu queria convidar uma das duas para responder sobre os impactos que vocês acham que a gente causou no nosso entorno. Oi, gente, tudo bem? Quer falar primeiro, Muri? Não, pode falar, Gi, depois eu Pode falo. falar? Tá. Obrigada pelo espaço, né? Oi, de novo, meninos. Eu acho que, para mim, a formação foi muito importante. Eu tinha acabado de entrar na área de Learning Development quando surgiu essa oportunidade. E acho que eu ressignifiquei a minha maneira de lidar com as outras pessoas, sabe? Foi um processo importante para mim, para ressignificar esse tipo de interação que a gente tem, seja numa reunião ou seja em um treinamento que a gente está dando. Então, foi importante por isso, e foi muito importante também para a gente fazer isso como equipe, né? Eu sinto que, assim, a nossa equipe ficou muito mais próxima, ficou muito mais vulnerável como equipe depois desse processo de formação. Eu lidero, às vezes, a reunião semanal da equipe, então agora a gente pensa nela muito mais com um propósito do que quando a gente fazia antes da formação. Então, tiveram impactos, assim, inexplicáveis, tanto para mim como pessoa,
quanto para a gente como equipe. Complementando o que a Gi disse, primeiro oi para todo mundo, né? Oi, Dé, oi, meninos, oi todo mundo que está por aqui. Complementando um pouquinho do que a Gi disse, eu acho que o primeiro impacto que teve foi em equipe, porque foi logo quando a gente começou a trabalhar remoto e começaram a surgir várias demandas, né, para a gente como time, que a gente não estava esperando, né, de treinamento. Então, foi um momento que a gente tinha de olhar um para o outro, né, e saber se a gente estava bem, se o outro estava bem, porque às vezes atrás do computador a gente às vezes faz reunião, mas às vezes a gente não sabe direito como estão as pessoas do nosso time. Então, acho que o primeiro impacto para mim foi esse, assim, a gente conseguir se unir como time, poder compartilhar esses momentos, principalmente numa situação de isolamento, né, que a gente estava passando. E depois disso, assim, o que eu vejo que reverbera até hoje, como a Gi disse, assim, quando a gente olha para um treinamento, a gente não vê, primeiro, assim, sustentar o silêncio, foi uma coisa que a gente, acho que começou a usar bastante, pensar em novas maneiras, então, dinâmicas, modos diferentes, né, de proporcionar o aprendizado e não só mostrando um PowerPoint e apresentando um conteúdo, assim. Então, com certeza, assim, de modo geral, acho que enriqueceu bastante a forma com que a gente apresenta os treinamentos e, principalmente, no primeiro instante, essa integração de equipe, assim, poder ter trocas, né, que às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo para, assim, aquela conversa de escritório que a gente tinha no momento do café, de poder, né, estar junto, ou de você ver que a pessoa não está tão bem naquele dia e dar um abraço. Acho que esses encontros da Elect proporcionaram esses momentos para a gente. É isso. Ó, gente, quem sabe faz ao vivo, viu? Nem sabia que elas iam assistir essa live. Chamei de última hora, nada ensaiado, e é isso aí. Assim que é bom. Gente, queria só fazer um rápido alinhamento aqui. A gente queria fazer um alinhamento de tempo, assim. A gente pensou em mais uns 15 minutos, 20 minutos, trocando aqui com algumas perguntas. E eu queria também fazer uma fala rapidinha sobre o que o Guel trouxe e compartilhar que foi muito inspirador olhar para o movimento que está sendo feito na FON e também pela liderança do Guel nesse processo de transformação. E eu já fiz o convite para ele, que já foi aceito, que ele também vai fazer um papo com a gente aí futuramente. Então, aguardem para saber como é que está sendo esse processo lá. E valeu. Queria fazer mais uma pergunta aqui, que é a pergunta do André. Ele está perguntando, obrigado pela pergunta, André, como que o Nubank vai acompanhar se as lideranças estão disseminando essa cultura dentro da empresa? Caso eu tenha entendido corretamente, a estratégia era justamente essa, disseminar técnicas de facilitação dentro da empresa? É algo que a gente ainda quer chegar lá, tá, André? Obrigada pela pergunta. Então, como está sendo a nossa estratégia? Primeiro, a gente quis preparar o time de Learning Development para eles serem os embaixadores desse formato de facilitação. E a gente também utilizou a Elect em um treinamento, a gente fez um evento para todas as lideranças do Nubank, e eles fizeram um fórum criando esse espaço para as lideranças falarem desse papel de ser líder no Nubank, tá? E agora a terceira estratégia que a gente quer é de conseguir criar mais facilitadores dentro do Nubank, com a metodologia da Elect, com o suporte da Elect, para que eles sim carreguem essa visão e essa atuação. Então, a gente ainda não chegou lá, mas é a nossa estratégia, é um dos nossos objetivos. Legal. Tem uma pergunta do Felipe aqui, que é, falando em liderança, o que eles buscam quando ouvem sobre facilitação? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, Felipe. Você quer abrir um pouquinho mais o que você gostaria de saber sobre como que as lideranças entendem facilitação no Nubank, é isso? Isso, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem?
Beleza. Sobre a liderança, falando sobre líderes, né? Quando eles ouvem o tema sobre facilitação, o que vem, né, nesse primeiro momento na cabeça deles, né? Que é só para vocês entenderem o contexto, eu venho de uma área de governança e onde eu trabalho muito operacionalmente, porém, eu faço bastante facilitações e aí quando bate ali na liderança, eu queria entender, né, nesses primeiros momentos, o que eles, assim, o que eles buscam quando eles ouvem esse tema de facilitação. Eu nunca perguntei isso para eles, mas eu vou falar, eu como líder, o que assim, quando eu ouvi a palavra facilitação, o que vinha muito na minha cabeça? Eu tinha uma visão muito limitada do que era o termo facilitação. Talvez por trabalhar na área de RH, eu sempre via facilitação muito conectada só à sala de treinamento. E ter esse trabalho com a Elect me ajudou a ampliar muito essa visão de facilitação, que ela pode ser usada para reuniões, que ela pode ser usada para conversas, que ela pode ser usada para feedbacks. Então, qualquer movimento de conversa com o outro, acho que você tem que conseguir facilitar a compreensão do outro do que você está falando. Pelo menos é muito assim que eu uso o conhecimento e o que a gente aprendeu com a Elect. E é um pouco do que eu tento levar. Então, eu mesmo já facilitei algumas reuniões com times bem sêniores, usando as técnicas deles. Então, do que eu aprendi com eles. Então, eu acho que é muito amplo, assim, eu concordo com você, que você, conduzindo essas reuniões, eu entendo que você pode levar a discussão para um outro patamar. Eu queria Legal, complementar. obrigado. Eu queria complementar, porque na posição aqui na Elect, eu faço muito relacionamento com o cliente, a parte comercial também, que é um pouco explicar o que é a facilitação, né? Então, essa dor aí que você está citando, Felipe, é minha, foi muito mais antigamente, e eu acho que a gente está evoluindo, assim, acho que a facilitação ela vem cada vez ganhando mais espaço e cada vez vem tendo uma compreensão maior. E isso traz, primeiro, uma responsabilidade enorme, né? Para não virar uma dessas palavras que perdem o sentido, de coisas que são muito importantes, mas que de tanto serem faladas, elas vão sendo banalizadas, como sustentabilidade, como empatia, muitas vezes, como coaching, que são ferramentas, coisas muito poderosas, mas que vão perdendo o sentido. Então, a Elect vem também para tentar dar contornos e definições para o que é facilitação, mas no começo, ou pelo menos algum tempo atrás, era necessário usar muitas referências. Então, é um pouco de mediação, é um pouco de liderança, é um pouco de treinamento. Você precisa usar alguns sinônimos ali na hora de explicar para conseguir traduzir, né? Acho que a Andresa falou agora há pouco, tem um trabalho muito importante na inovação, que é a tradução. Como é que a gente traduz a inovação para quem ainda não acessa ela? E a facilitação, enquanto ferramenta, enquanto inovação, também precisa ser traduzida. Obrigado pela resposta, Bruno. Vou traduzir a inovação e junto com o complemento da Débora. Obrigado. Queria fazer uma pergunta para o Bruno. Eu acho que dentro do nosso processo, a gente acredita muito, muito, muito mesmo em uma parceria onde a troca é super importante e o aprendizado sempre é de todos. E eu queria saber do Bruno o que ele mais aprendeu durante esse processo que a gente teve com o Nubank. Muito boa pergunta, Mux. Eu acho que assim, quando a gente começou com o Nubank, a Elect é uma empresa que, eu vou abrir aqui, a gente tinha preconceito com facilitação online, tá? Então, a gente era o tipo de pessoa que precisava encostar no outro, tocar, engolir a pessoa, para que a gente conseguisse se conectar, porque tem uma característica de uma aprendizagem mais profunda, enfim, e da nossa conexão. E aí o Nubank foi uma das primeiras organizações onde a gente estava facilitando online. E para mim foi muito importante ver o feedback do grupo, e eu aprendi como que esse grupo também é capaz de se conectar a partir do online. Eu acho que foi o primeiro grupo que a gente pegou, que logo de cara no módulo 1, as pessoas começaram a falar delas e começaram a falar das relações de uma maneira que a gente não esperava. Então, acho que o meu principal aprendizado foi o preconceito que a gente tinha, né? A situação anterior, precisar ser presencial, e eu acho que pela qualidade das pessoas, pela vulnerabilidade das pessoas, pela abertura que existiu naquele contexto e pela facilitação, me mostrou isso, me mostrou quanto que
a facilitação e os processos de aprendizagem, a conexão entre as pessoas podem ser desenvolvidas também no ambiente virtual, assim, apesar de eu estar com muita saudade de uma aglomeração facilitada. Muito legal. Uma das coisas que fica muito claro é que o mundo VUCA, ele é real, né? E a pandemia, ela vem para mostrar para a gente quanto tudo muda, né? Os planejamentos estratégicos que a gente tinha no ano passado foram todos alterados. Tudo ficou mais... É tudo muito complexo, né? Um vírus que estava na China chegou até aqui, a gente já não tem mais muita noção de causa e consequência das coisas. Mas mesmo assim, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao futuro. O que você enxerga dos próximos passos, Débora, no sentido de cultura, de facilitação, e como que você vê isso nas empresas e no Nubank nos próximos meses ou anos? Eu acho que você vai rir um pouco da minha resposta. Eu acho que hoje é difícil ter certezas e é bom ter várias perguntas, né? Eu tenho uma série delas, assim, eu acho que, assim como vocês, a gente também tinha muito receio. Então, por exemplo, tem até no blog do Nubank, contando um pouquinho, e a Muri e a Gi fazem muito parte desse trabalho, da gente ter feito o onboarding, então ter recebido todos os novinhos online, né, virtualmente, assim, não tem mais onde receber no escritório. E no início a gente falava como que... Eu lembro que quando a gente foi para casa, na semana seguinte iam chegar 80 pessoas novas. A gente falou, como que as pessoas vão ter acesso ao computador e tal? Eu falei, cara, gente, uma coisa de cada vez, vamos tirando, né? Vai tirando uma pergunta de cada vez. Como a pessoa vai ter computador? Como que ela vai ter acesso? Como que ela vai falar com o gestor? Como que ela vai ser apresentada ao time? Então, a gente meio que fatiou, foi fazendo, e hoje a gente enxerga que talvez seja muito melhor para as pessoas fazerem esse processo de onboarding virtualmente do que ficar um dia inteiro numa sala. Então, eu acho que, talvez respondendo melhor a sua pergunta, eu acho que a melhor forma da gente atender às novas demandas é a gente não parar de se perguntar. É a melhor forma? É o melhor jeito? Tem outro jeito? Vamos testar? Ah, mas pode ser que dê errado. Pode, então vamos testar com menos gente. Eu acho que tudo que aconteceu mostrou pra gente que existem várias possibilidades, né? Meu time não aguenta mais ouvir isso, mas eu falo, existe um universo de possibilidades. E cabe a gente estar explorando essas possibilidades. O universo veio aí e jogou pra gente um desafio grande e fez com que todo mundo saísse da sua zona de conforto. Talvez a gente devesse se tirar da zona de conforto com mais frequência. Eu acho que tudo que a gente está falando de vulnerabilidade, de inovação, de mundo VUCA, é basicamente isso. Tipo, não espera vir alguém ou vir o externo para tirar você da sua zona de conforto. Se tire constantemente, porque é isso que vai fazer com que você esteja atualizado. Faça perguntas para você mesmo. Enfrente os lugares de desconforto, né? Várias conversas a gente não tem, porque elas levam a gente para um lugar de conforto. Vamos tê-las. Então, não sei se eu respondi, Samuca. Super respondeu. Tá bom. Muito obrigado. Passo a palavra para você. Queria aproveitar também essa lógica, né, de que não temos as respostas, mas temos as perguntas, e que a gente busca, né, as perguntas, e que sair da zona de conforto permite que a gente enxergue o mundo a partir de uma nova perspectiva e se reconheça dentro de um outro contexto e realidade. E eu queria fazer uma pergunta para quem quiser responder. Que pergunta ou qual aprendizado que surgiu para vocês recentemente, né? Pensando nessa mudança toda que a gente viveu juntos, né? Que com certeza trouxe impactos estruturais, sociais, econômicos. É um momento em que realmente a gente sai da zona de conforto, talvez nem por escolha nossa, né? Por uma questão de contexto de mundo, e permite também que a gente olhe para o mundo de uma outra forma. Qual aprendizado que vocês acham que foi fundamental e que vocês gostariam de compartilhar, até para que a gente possa transformar isso num aprendizado coletivo? Quem quiser, fica à vontade, gente. E eu vou usar aquela técnica que foi citada, que é sustentar o silêncio.
Não? Então eu vou fazer uma pergunta do Ricardo aqui. Ele perguntou para você, Débora, qual que é a pergunta que você se faz? Qual é aquela pergunta que te tira da zona de conforto? Nossa, eu faço várias perguntas. Eu acho que talvez a pergunta que eu mais faço é: a gente está fazendo tudo o que a gente deveria fazer? É uma pergunta muito ampla, né? Me pergunto muito, tipo, a gente está... Eu acho que as pessoas falam muito que o tempo é escasso, né? E a gente tem discutido muito isso internamente. A gente fala, a nossa energia é escassa, né? Onde que a gente vai investir a nossa energia? Então, a gente está investindo a nossa energia onde a gente consegue provocar mais aprendizado, mais reflexão. Eu me pergunto muito se eu estou conseguindo provocar o impacto positivo que eu desejo provocar nas pessoas. E é um desafio constante. Eu me pergunto muito se eu estou sendo uma boa gestora, eu me pergunto muito se a gente está enxergando os desafios que estão vindo, eu me pergunto muito se a nossa estratégia ainda faz sentido com o que o business está enfrentando de desafio, que eu acho que é um outro desafio para quem trabalha em RH, né? Como que você continua sempre alinhado com o business. Então, não faltam perguntas, assim, quem trabalha comigo tem até que me parar, tipo, para, vamos entregar isso, depois a gente vê de novo. Então, eu acho que é isso, eu acho que se a gente pensar que estamos aqui para aprendermos sempre, que é um pouco até do que a Andresa falou também, e eu acredito muito, eu acho que você pode acordar com tantas perguntas todos os dias. E acho que tem um contorno também que é legal. Na facilitação, óbvio que existem várias técnicas para se pensar em pergunta, então as perguntas abertas, as fechadas, as indutivas, as provocativas, enfim, como que a gente leva o outro a refletir, como que a gente reflete com elas, mas a gente gosta muito de trazer que a pergunta certa ou a pergunta que provoca, ela é a pergunta que nasce da escuta. Então, é só com uma escuta que transborda o sentido do ouvir, né? Mas escutar com o nosso sentimento, escutar com o nosso tato, escutar com a nossa presença, que vai nascer a pergunta. Muitas vezes a gente fica ansioso para fazer a melhor pergunta na facilitação, e de repente, quando a gente simplesmente abre o espaço da escuta, parece que a pergunta vem, assim. Então, a gente depois até tem um texto bastante sobre isso, mas como que a gente realmente se abre para estar vulnerável e não querer controlar nem a pergunta, né? Deixar vir a escuta e a escuta trazer a pergunta por si só, né? Uma pergunta que emerge desse conhecimento coletivo também. Muito legal. E ouvindo aqui um pouco essa ideia de investimento de energia, eu queria agradecer o investimento de energia e de tempo de todo mundo aqui. Foi um aprendizado muito, muito rico para mim, individualmente. Espero que tenha sido também para vocês. Tem algumas perguntas aqui que não deu tempo de fazer, mas eu queria abrir só para algumas falas finais de quem quiser trazer alguma coisa ou algumas perguntas finais, mas só já trazendo aqui um direcionamento para o começo de fechamento da nossa conversa. Então, fiquem à vontade aí para as palavras finais de quem quiser trazer alguma coisa. Eu vou me arriscar e ficar vulnerável aqui com vocês também. É um prazer, fico feliz. Eu caí um pouco até de paraquedas aqui, porque eu sigo a Débora no LinkedIn e acabei vendo que tinha e me interessei. Eu sou analista de marketing hoje, então eu não trabalho tanto com essa área, mas é uma área que eu sempre me dediquei muito, porque eu acho que pessoas é a coisa que mais faz diferença na nossa vida. Então, eu entendo muito que isso é extremamente relevante. E aí, a pandemia me trouxe bastante aprendizado de fazer perguntas. Eu li um livro uma vez, chama Guia do Mochileiro das Galáxias, que, para mim, o que ele fala é que você precisa se perguntar mais do que achar resposta, mas às vezes a gente acaba ficando muito ansioso por essas respostas, né? E eu acho que isso que é o equilibrar nesses dois pontos que faz bastante diferença, mas eu quis fazer essa contribuição porque
A pergunta que você fez, que ninguém abriu aqui a câmera e a voz e falou, eu acho que me fez pensar bastante, e me fez fazer muitas perguntas. A sua resposta também, Débora, me fez fazer muitas perguntas. E eu fico feliz porque eu acho que eu vou sair daqui com isso, com continuar fazendo muitas perguntas, com a dificuldade de achar algumas respostas, mas eu acho que é esse o propósito do negócio. E, enfim, obrigado por essa oportunidade aqui de estar com vocês e aprender um pouco mais com vocês. Era só isso que eu tinha para compartilhar. Legal. Obrigado, Ricardo. Queria encerrar, então, aqui agradecendo todo mundo pela participação. Foi muito interessante esse indicador que a gente teve agora no final. Quer dizer, se todo mundo está saindo com mais pergunta do que resposta, quer dizer que foi sucesso, né? Era essa a nossa intenção, a gente acredita muito nisso. E eu queria só abrir para a Débora, para o Bruno, se quiserem falar alguma coisa antes da gente encerrar, fiquem à vontade. Eu vou começar para terminar com chave de ouro. Só trazendo também aqui, primeiro agradecer a todo mundo. A pergunta do Salmone, eu acho ela muito importante, da gente não passar sem ela, que é como que a gente consegue enfrentar o ceticismo. Tem sempre um grupo de pessoas que não acredita, né, nesse novo modelo, na facilitação, o que quer que seja, do que a gente está trazendo. E aqui eu acho que tem uma força muito poderosa, que é escolher o time certo para começar. Então, essa é uma das coisas, uma das etapas ali, quando a gente está trabalhando com algum cliente nosso, que é muito importante. Quem é a primeira turma que vai fazer essa formação? Quem é a segunda? E quem são as pessoas, quem são os agentes de transformação e os facilitadores que já eram facilitadores antes da gente chegar lá e só precisavam desse nome? E aí, com esse time, a gente entende que essa onda ela vai crescendo e vai ganhando corpo na organização, e esses líderes, de alguma maneira, vão ser impactados e vão também ter a oportunidade de conhecer de outra forma a facilitação. E é isso. Muito, muito, muito obrigado, Dé, principalmente, Samuca, todo mundo que perguntou, todo mundo que escutou. Saio muito feliz de hoje. Gente, que pressão, né? Encerrar um papo desse, foi tão gostoso, eu estava super tensa aqui. Obrigada de novo pela possibilidade de falar com vocês. Eu sou muito, muito fã do trabalho da Elect, vocês sabem disso. Eu acho que as possibilidades são infinitas de vocês impactarem muita gente, impactarem muitas organizações. Obrigada por todo mundo que veio aqui ouvir, um privilégio falar com vocês. Quem quiser trocar mais ideia, me manda mensagem no LinkedIn, Débora Gouveia Bissá Bertolá, e vou amar falar com vocês. É isso aí.